Olá pessoal, bom dia. Essa é mais uma daquelas aulas para encerrar o caderno 3. Nesse caso, é a aula de Geografia Geral, aula número 12 do caderno 3, tá? Sobre as organizações supranacionais. Eu até, antes de ler direitinho a teoria e tal, quando eu iniciei a preparação para a aula, eu achava que ele fosse falar sobre a ONU, sobre o papel enfim, das organizações de fins humanitários, mas na verdade essa aula é sobre os megablocos supranacionais, Mercosul, União Europeia, NAFTA principalmente, tá? Então, aí na preparação, né, da aula propriamente dita, eu me preocupei em trazer para vocês algumas coisas aí a respeito disso, coisas que sejam significativas. E acabou virando uma aula bacaninha até, tá? Então, ela começa por aqui, ó, né? Uma aula mais geral sobre os blocos econômicos supranacionais, tá? Começando pela lógica do próprio bloco, né? Então, por que adotar blocos econômicos supranacionais, tá? Primeiro, para garantir que cada um, no sentido da complementaridade das economias, produza aquilo que ele faz de melhor. Então, o cara que faz o melhor vinho, ele não vai fazer automóvel, ele vai fazer vinho, né? E assim sucessivamente, avião, caneta, computador, TV, enfim, tá? Com isso, você aumenta suas vantagens comparativas, né? Com isso, você consegue melhorar a sua competitividade. Segundo, quando tenho acordos desse tipo, dos blocos econômicos, eu aumento a escala do meu mercado. Antes eu tinha um mercado, sei lá, de 50 milhões de consumidores. Eu passo a ter um de 700 milhões de consumidores, por exemplo. É um país que entra na União Europeia. Tá? Eu reduzo a desigualdade entre os países e, com isso, eu faço com que pessoas de países mais pobres não se desloquem para países mais ricos. Tá? Eu levo o meu bloco até eles, garanto assim a prosperidade deles e a continuidade da minha competitividade. Aqueles caras que eram meus inimigos viram meus aliados, meus parceiros. Lembra? Teoria dos arcos dourados? Quanto mais comércio, menos guerra. Quanto mais McDonald's, menos guerra. Teoria dos arcos dourados, tá? E aí eu consigo concorrer globalmente, cada um fazendo o melhor. Eu tenho produtos baratos, tenho produtos qualificados, tenho produtos inovadores, tá? Sem elevar o custo desse produto. Os blocos econômicos são de diferentes tipos, é importante que você perceba isso. Nós temos as zonas de livre comércio, onde todos os integrantes podem atuar cobrando tarifa zero entre si, tanto para importação quanto para exportação. Tem a tarifa interna comum e a tarifa externa comum, né? A TIC e a TEC. Temos as uniões aduaneiras, quando grupos de países adotam a mesma taxa, não necessariamente zero, né? Mas adotam taxas semelhantes para produtos semelhantes, tanto para importação quanto para exportação, tendendo internamente para o zero, internamente. E às vezes mantendo taxas de importação ou barreiras fitossanitárias, são chamadas barreiras não tarifárias, elevadas. Temos no caso da Europa o euro, né? A união monetária única que se firmou até o momento, tá? Temos circulação de pessoas e serviços livre, como pode acontecer em países como o Mercosul aqui, né? Os países do Mercosul, Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela. Venezuela está suspensa, tá? E do ponto de vista geográfico, né? Inclusive aqui no caso do Mercosul, nós estamos tendo agora, você já deve ter notado, a adoção de uma nova placa para os automóveis, né? Uma placa aí diferente para os automóveis. E um centro decisor, tá? Que é a chamada Heartland, né? O coração daquele conjunto geopolítico, cercado por fronteiras de recursos. Recursos humanos, recursos minerais, recursos agrários, recursos energéticos, enfim. Né? Você tem essas fronteiras de recursos, esse Interland, né? Interland, servindo esse Heartland, esse centro de decisões. Aí temos
uma lista de blocos, eu não vou tratar de todos, porque vem uma apresentaçãozinha depois, em que 3 desses blocos, né, a União Europeia, o NAFTA e o Mercosul, são tratados individualmente, tá? Então, só para lembrar, o NAFTA é aquele tratado norte-americano de livre comércio assinado entre Estados Unidos, Canadá e México, tá? E que dinamizou muito ali a economia, principalmente do México e do Canadá, né? Então, o centro dele são os Estados Unidos, maior economia do mundo, e as fronteiras de recursos, Canadá e México, né? O México fornece petróleo, mão de obra, o Canadá fornece mineral, celulose, água a granel, né? Os Estados Unidos importam muita água do Canadá, tá? Então, olha, 20 mil produtos aí, podendo concorrer com europeus e principalmente com os asiáticos, né? Então, é o espaço geopolítico lá dos Estados Unidos. A União Europeia, que é o, digamos assim, bloco mais antigo, daqui a pouquinho, na outra apresentação, eu fiz uma linha do tempo dele. Ele começou com a união da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço com o Benelux, né? Aquele bloco de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, formando a Europa dos Seis, que em 1957 consolidou o mercado comum europeu, digamos assim, a base, né, a raiz da União Europeia, em 1957, através do Tratado de Roma, tá bom? Em 99, outra fase importante, que é o Tratado de Maastricht, que garantiu aí a adoção do euro por vários países. A Inglaterra não, né? Ficou com a libra esterlina, a Suécia também não, né? Ficou lá com as coroas suecas, tá? De novo, né? Aumento das vantagens comparativas e também porque logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, estava muito claro que as pequenas economias europeias destruídas pela guerra não poderiam concorrer com a invasão econômica norte-americana. Daí a necessidade da organização de um mercado comum que assegurasse o mínimo de competitividade e um mercado de consumo também bastante razoável, certo? Além de preservar valores, identidade e diversidade europeia. Temos um outro bloquinho aqui, ó, de 2011, olha, Peru, México, Colômbia e Chile, tá vendo? Né? Formou-se lá em Lima, no Peru, 90% dos produtos com tarifa zero. Só que você vai concordar comigo que boa parte desses países aqui produz a mesma coisa, né? Então, eles vão produzir, sei lá, produtos agrícolas, commodities minerais, né? Então, não há um acréscimo, não se agrega valor tecnológico, né? Quando você tem países com um perfil parecido que nem esse, tá? Eles querem também chegar a 100% dos produtos com tarifa zero e se relacionar com outros blocos. Inclusive, isso teve notícia, ó, Aliança do Pacífico e Mercosul assinam um plano de ação para maior integração entre eles. Tá? Então, esse exemplo aqui, de acordo com outros blocos econômicos. Tá? Aqui um videozinho dessa assinatura, né, entre o Temer e o representante do outro bloco. Líderes de países latino-americanos assinaram hoje na cidade de Puerto Vallarta, no México, um acordo de livre comércio entre as nações que compõem o Mercosul, na Aliança do Pacífico.
Muito bom. Então, aí a Aliança do Pacífico. O outro aqui é a APEC, esse é importante, hein? A Bacia do Pacífico. Ó. Países asiáticos como o Japão, Estados Unidos, o México, o próprio Chile e a Oceania. O problema é esse, o Chile quer entrar no Mercosul, mas ele faz parte de outros blocos, ele pode ser um cavalo de Troia, né? Trazendo aí a tarifa zero para dentro do Mercosul, os produtos industrializados desses outros países e prejudicando, né, países como o Brasil, tá? Então, grandes potências do mundo, né? Como, por exemplo, a China, os tigres asiáticos, os Estados Unidos, o Japão, tá? Cooperação tecnológica apenas no campo produtivo, né? E garantindo a expansão chinesa, facilitando a venda de produtos chineses para países subdesenvolvidos que antes tinham uma associação maior com os Estados Unidos, né? Esse aqui, ó, é o bloco do... Meu celular está tocando aqui. Deixa eu desligar o celular. Pronto. Deve ser da cadeia. Muito bem. Então, esse bloco aí é um bloco que junta países da África do Sul, né? Então, Namíbia, África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Angola, Moçambique. Claro, é o bloco da África do Sul, é o país mais estável desses todos aí, tá? Veja que eles estão querendo desenvolver uma moeda única, criar o um mercado comum e tentar, acima de tudo, estabelecer a paz, além de ampliar e fomentar o mercado interno, porque são países de baixíssimo consumo interno e precisam fazer uma implementação rápida, né, do aumento da demanda interna para poder se desenvolver. Depois nós temos aqui o Mercosul, né, nós vamos falar mais dele daqui a pouco, já falou um pouquinho ali, né, 4 países integrantes, né, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, a Venezuela suspensa, porque temos lá um governo não democrático, segundo o entendimento dos integrantes do Mercosul, e por isso a Venezuela está suspensa. A Bolívia está como observador, o Chile como observador também. O centro político do Mercosul, sem dúvida nenhuma, é o eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte até Montevidéu, Buenos Aires, e o restante ali é fronteira de recursos, né? Patagônia, Amazônia, Cerrado Brasileiro. Acho que falei de todos. Falei. Muito bem. Então, essa aqui foi a nossa primeira apresentação. Tem uma outra aqui que eu fiz, muito mais baseada na apostila de vocês, inclusive com os exercícios corrigidos, né? E uma proposta de aprofundamento, tá? Então, ele traz aqui os 3 principais blocos, né? Ó. Veja que isso aí é uma da apostila de vocês, é um print, né? Então tem aqui o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, certo? Assinado em 94. Tudo isso em função da necessidade de acumulação, né? O nosso querido Mercosul, Mercado Comum do Sul, tá? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, a partir do Tratado de Assunção de 1991. Aqui, ó, Venezuela é o mais recente membro pleno, suspenso. E, finalmente, a União Europeia, que já está numa fase de Brexit, né? A Argentina, a Inglaterra já saiu, né? O Reino Unido já saiu, tem um problema muito sério na fronteira entre a Irlanda do Sul, que permanece na União Europeia, e a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido e saiu da União Europeia. Temos lá um plebiscito, demorou um pouco, mas o Reino Unido conseguiu sair. E saiu porque alegou questões de segurança, né, para diminuir um pouco ali a circulação de pessoas, né, poder controlar melhor a circulação de pessoas, que com o passaporte comunitário isso não era possível, e ao mesmo tempo para garantir também maior independência, autonomia econômica, principalmente frente à Alemanha, tá? Aqui, então, isso é claro, né? É claro. Isso é claro, tem uma certa cartografia, né? Então, aqui nós temos os principais blocos, né? Aqui o NAFTA, na América do Norte, tá? Canadá, Estados Unidos e México. O nosso querido Mercosul, né? Até que no mapa ele fica bonito, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e Venezuela, tá? Aqui ao lado a comunidade andina, né?
ou Aliança do Pacífico, se você colocar também o México, tá? Aqui o MCCA, Mercado Comum Centro-Americano. Aqui na zona do Caribe tem o CARICOM, né? A União Europeia, a Comunidade dos Estados Independentes e aqui o SADC, né? Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Tá? Esses são os principais blocos aí. Teríamos também a APEC, né? Que iria pegar Japão, Oceania, né? Austrália aqui, para a Bacia do Pacífico. Os três que a apostila cita, sem dúvida nenhuma, o mais importante é esse aqui, olha, a União Europeia. Vejam que nós temos alguns candidatos e alguns países que nem fazem parte, né? Vamos falar disso? Então, Noruega não faz parte, ó. Noruega não faz parte. A Islândia quer entrar, mas tem uma economia que passou recentemente por uma crise, é um país muito pequeno. E aqui tem a Turquia, ó. A Turquia quer entrar, mas ela tem um contencioso com a Grécia, tá? Que faz parte da União Europeia, e por conta da ilha de Chipre, que a Turquia controla o norte do Chipre e a Grécia controla o sul. Dessa maneira, enquanto o Chipre não, essa questão do Chipre não for resolvida, enquanto a Turquia também não resolveu o problema dos direitos humanos, principalmente das minorias curdas, né, que moram aqui, ela não será aceita na União Europeia. A Suíça também não faz parte, né? Suíça não faz parte, tradicionalmente, a neutralidade dela vai até aí. E aqui, antigos países da ex-Iugoslávia, né? Olha, Albânia, não, a Albânia era independente, era um país comunista, né? Macedônia, Sérvia, querem entrar, mas são ainda muito pobres, né? Eles fazem parte do chamado espaço Schengen, né? Schengen, que é o espaço de influência da União Europeia, com os países que fazem parte e os países que não fazem parte. Tá? O segundo país aqui é o Mercosul. O grande problema aqui é, olha o tamanho do Brasil, 2 trilhões de dólares. Argentina, 523 bi, um quarto do Brasil. Uruguai, 28,30 bi. Paraguai, 37 bi e Venezuela, 220 bi. Tá? Então, o Brasil é muito maior do que os seus parceiros, mas muito maior. Né? E eles veem isso com desconfiança, eles acham que o Brasil pode simplesmente dominar economicamente esses países. Né? Isso dificulta um pouco aí a integração do Mercosul. Tá? E o NAFTA, né? Aqui, ó, o NAFTA. Então, aqui são as relações dos Estados Unidos com os países da América, né? Dá para perceber que a participação do Canadá e do México é muito grande no comércio norte-americano em função do NAFTA, né? Só comparar com os outros parceiros aqui, tá? O que os Estados Unidos importam do México tem aumentado, tá? Mas olha também como aumentou o que eles exportam para o México, né? Inclusive através das indústrias maquiladoras, que aproveitam a mão de obra barata lá do México para se instalar, né? Indústrias aí que montam coisas lá na fronteira entre México e Estados Unidos. De qualquer forma, houve uma dinamização, né? Dinamização. Observem também que aqui nós temos o tal do espaço Schengen, ou Schengen, tá? Esse espaço é o espaço de influência da União Europeia, diretamente ou indiretamente. Então, embora esses países que estão aqui em cinza mais claro sejam os países da União Europeia, da zona do euro, esses outros aqui que estão mais escuros, a própria Inglaterra, Irlanda, Romênia, Bulgária, mesmo Noruega, Islândia, tá? E outros países, como na África, por exemplo, que é uma fronteira de recursos, a própria Europa do Leste, para onde digamos assim, a União Europeia se dirigiu, né? Os países bálticos, ó, todos eles acabam, de alguma forma, sofrendo influência da União Europeia. Esse é o famoso espaço Schengen ou Schengen, né? Se vocês notarem, aqui está Schengen, Schengen, tá? As duas formas são corretas, tá bom? O que ele garante? Liberdade de circulação em território que tem 26 países com mais de 400 milhões de cidadãos, tá certo? Praticamente não há fronteira interna esses países, ó. Não tem controle nas fronteiras internas, tá? Eles são livres.
né, efetuam controles harmonizados com base em critérios claramente definidos nas suas fronteiras externas, ou seja, nas fronteiras do Estado Schengen com o Estado não Schengen, certo? Então, os integrantes da União Europeia e dos seus parceiros de terceiros podem circular livremente no espaço Schengen, só sendo objeto de controle quando atravessam fronteiras externas, tá? Então, é uma espécie de ampliação da União Europeia. Tá? Aqui eu coloquei alguns detalhes sobre a União Europeia para a gente ver. Ó. Uma linhazinha do tempo, né, para a gente ver. Olha aqui. Ó. Então, a Segunda Guerra Mundial acaba em 48, né? Aqui, ó, em 45. Em 48, nós já temos a formação do Benelux, tá? Em 51 já se forma a SECA, ó, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 57 nós temos a junção do Benelux, SECA e Euratom, que é a Comunidade Europeia para a Energia Atômica. Então, carvão e aço, motivo de guerras anteriores. Domínio sobre o átomo, domínio das próximas guerras, formando, pelo Tratado de Roma, né, a Comunidade Econômica Europeia. Depois, vai se formando aqui a Cooperação Europeia. Em 92, 93, funda-se a União Europeia e fica definido que em 99 vai ser admitido aí a utilização do euro, tá? Pelo Tratado de Nice, nós passamos a ter políticas de segurança comuns, né? E, finalmente, em 2007, surge o nome União Europeia, como nós o conhecemos, tá? Vejam, aqui nós temos algumas etapas muito claras algumas etapas muito claras de consolidação, né? Então, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha Ocidental, República Federal Alemã, formam em 51 a tal da Europa dos Seis, né? Olha aí, tá? Depois, em 57, o Tratado de Roma, a fundação da Euratom e da Comunidade Econômica Europeia. Aí fica legal. 57. Em 73, nós temos a primeira etapa de expansão. Olha aqui, ó. Irlanda, Reino Unido e Dinamarca. Depois, 81 e 86, a região do Mar Mediterrâneo, Grécia, Portugal e Espanha. Quer dizer, eu levo para lá a União Europeia. Os países, mais dois países aqui lá da Escandinávia, né, a Finlândia e a Suécia, e um da Europa Central, a Áustria, em 95. 97, Tratado de Amsterdã, Tratado de Nice, né, que são os tratados todos, né? E aqui, quando cai o Muro de Berlim, em 89, aí nós vamos ter o fim das economias planificadas no leste europeu, o que prevê que muitos pessoas do leste europeu, da Europa Oriental, vão se deslocar para a Europa Ocidental em busca de emprego. O que a União Europeia faz? Ela vai para lá, para também baratear os seus custos e conquistar mais mercado. Olha lá, Estônia, Letônia e Lituânia, países bálticos que faziam parte da ex-União Soviética, são admitidos na União Europeia. Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, falta um linha aqui, né? E dois países lá do Mediterrâneo, países pequenos, né? Malta e Chipre também são admitidos. E finalmente em 2007, a Bulgária e a Romênia. Nós fôssemos continuar aqui, 2019 e 2018, nós temos o Brexit, né? A saída da Inglaterra, né? A saída do Reino Unido. Então, União Europeia é a última fase, adoção da moeda única antes, o Benelux a primeira fase e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço a segunda, né? Então começamos com o Benelux, passamos para a SECA, depois passamos para a União Europeia, e finalmente a adoção do euro, e finalmente a União Europeia, tá? Essas são aí as etapas de formação da União Europeia. Vamos para os exercícios, ó. Primeiro exercício. Ele diz assim, quer ver? Ó? Aí tem aquele mapinha do NAFTA, né? O comércio externo constitui um dos aspectos mais importantes
da economia nacional em tempos de globalização. Observe, por exemplo, o mapa abaixo, tem lá na apostila, isso aqui é print, né? Que apresenta as importações dos Estados Unidos provenientes do continente americano, então, grande vantagem para o Canadá e para o México, né? As alternativas que ele propõe, é aqui, né? Já está marcando aqui que é a primeira, né? A correta. A principal explicação para o elevado valor do intercâmbio de mercadoria dos Estados Unidos é o NAFTA, né? O acordo comercial do NAFTA, tá? Então, a alternativa A é a mais correta, né? O aumento das trocas com o México e Canadá decorre da assinatura do Acordo de Livre Comércio no âmbito do NAFTA, em 94. O exercício 2 nos traz aí uma questão da FATEC. Nos países do leste europeu, incorporados à União Europeia, a indústria automobilística passou de 310 mil empregos para 400 mil em 6 anos. A folha de pagamento aumentou 62% na Eslováquia, que já tem 58 mil pessoas nesse setor, 41% na República Tcheca, com 111 mil. Na Polônia, o emprego aumentou 25% para 111 mil pessoas, na Hungria 32% para 44 mil, 32% para 44 mil pessoas, e na Eslovênia de 31 para 9.200. Então, foi um bom negócio para esse pessoal, né? A chegada da União Europeia, dos seus investimentos, das suas fábricas. E foi bom para a União Europeia porque não precisou alocar essas pessoas nas suas próprias sociedades, garantindo assim também a redução dos seus custos de produção. Bom, o quadro econômico, barará. Alternativa A. A entrada desses países do leste europeu na União Europeia deu grandes vantagens competitivas, tem custos de produção menores, atraindo investimentos industriais. Alternativa A, então, é a correta, né? Facinha, né? Alternativa correta, alternativa A de I love you. Né? A expansão da União Europeia reduziu os custos de produção com o barateamento da mão de obra. Trouxe aqui para você se aprofundar, porque eu fui dar uma olhada no YouTube e tem 625 mil aulas sobre blocos econômicos supranacionais. Todas elas rasas. Rasas. Então, eu fui buscar para você, meu querido, algo mais, algo que vai além. E peguei uma aula sobre organizações supranacionais dentro do curso de Relações Internacionais, né? Teoria das Relações Internacionais. Tem uma aula muito bacana, um professor lá falando desde o início como são essas organizações e tal. Eu gostaria que você assistisse essa aula, tá bom? Bem, vamos interromper um pouquinho aqui. Peraí. Onde é que eu estou aqui? Aqui, vamos lá. A questão, então, que se coloca aqui, a gente acabou, né, a apresentação. A questão que se coloca para nós agora é a seguinte. Deixa eu voltar para cá. Pronto. A questão que se coloca para nós agora é a seguinte. Não tem que fazer resumo, não tem que fazer resenha, tem que assistir bem essa aulinha que eu coloquei e, se possível, se der qualquer dia desses, assistir essa aula de teoria das relações internacionais. Você vai gostar, vai valer a pena, tá bom? Boas férias, aproveite bem. Namastê.